Você já sentiu que carrega dentro de si algo diferente? Uma inquietação espiritual que não consegue explicar, como se sua alma soubesse de um segredo que sua mente ainda não desvendou? Existe uma verdade profunda que Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, revelou através de décadas de discernimento espiritual. Deus marca suas escolhidas de maneiras invisíveis aos olhos do mundo, mas evidentes para aqueles que sabem enxergar com os olhos da fé. Essas marcas não são físicas, não aparecem no espelho, nem são reconhecidas pelos homens, mas brilham como estrelas na escuridão para aqueles que foram chamados a uma missão espiritual extraordinária. Durante seus anos de ministério no convento de San Giovanni Rotondo, o santo capuchinho desenvolveu uma capacidade sobrenatural de discernir os corações. Com o dom da bilocação, da profecia e do conhecimento das almas, ele podia enxergar além da aparência física e identificar os sinais divinos impressos nas almas femininas que Deus havia separado para si. Muitas mulheres que pareciam comuns aos olhos do mundo eram, na verdade, guerreiras espirituais poderosas, intercesoras silenciosas que sustentavam o equilíbrio entre o céu e a terra através de suas orações escondidas e sacrifícios oferecidos em segredo. O próprio Padre Pio costumava dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. E essa verdade se manifestava de forma especial na vida das mulheres que ele escolhia para missões particulares. Estas mulheres carregavam em suas almas uma assinatura divina, uma marca registrada do Criador que as diferenciava não por superioridade, mas por vocação específica. Elas eram chamadas a ser pontes entre o humano e o divino, consoladoras dos aflitos, intercessoras pelos perdidos e guardiãs silenciosas da fé em tempos de tribulação. Antes de revelar essas 7 marcas ocultas que podem estar presentes em sua própria alma, é fundamental compreender que reconhecer esses sinais não é motivo de orgulho, mas de profunda responsabilidade. Se você identificar em si mesma algumas dessas características, saiba que não se trata de coincidência ou casualidade, mas de um chamado divino que exige resposta. Prepare seu coração para uma jornada de autoconhecimento espiritual que pode transformar completamente sua compreensão sobre seu propósito nesta terra e sua relação íntima com o sagrado. A primeira marca que o santo capuchinho identificava nas mulheres escolhidas por Deus era uma sensibilidade espiritual extraordinária, uma capacidade de perceber a presença do divino de forma quase física. Essas mulheres sentem literalmente quando entram em uma igreja consagrada. Sua alma se eleva naturalmente durante a adoração eucarística e elas experimentam uma comoção profunda ao escutar cantos gregorianos ou ao contemplar imagens sacras. Não se trata de emocionalismo superficial ou sentimentalismo religioso, mas de uma verdadeira sintonia com as frequências espirituais que permeiam os ambientes santos. Padre Pio observava que essas mulheres tinham a capacidade de discernir espiritualmente os ambientes e as pessoas ao seu redor. Elas sentem desconforto inexplicável em lugares onde houve pecados graves, percebem quando alguém está espiritualmente perturbado mesmo que essa pessoa pareça normal externamente, e experimentam uma paz sobrenatural na presença de pessoas verdadeiramente santas. Esta sensibilidade se manifesta também através de sonhos proféticos, intuições acertadas sobre situações espirituais complexas e uma capacidade natural de identificar quando algo não está alinhado com a vontade divina. Uma característica marcante dessas mulheres é a forma como respondem aos sacramentos da Igreja. Durante a confissão, elas experimentam uma liberação tangível, como se um peso físico fosse removido de seus ombros. Na comunhão eucarística, sentem uma união mística real com Cristo, muitas vezes acompanhada de lágrimas involuntárias de gratidão e amor. Ao participar da Santa Missa, elas vivenciam cada momento litúrgico com intensidade, como se estivessem verdadeiramente presentes no Calvário, junto com Maria Santíssima. O santo de Pietrelcina explicava que esta sensibilidade aguçada não era um dom para ser exibido, mas uma ferramenta para o serviço. Mulheres com esta marca espiritual eram frequentemente chamadas a ser conselheiras espirituais informais, capazes de oferecer palavras de conforto exatamente no momento certo, ou a identificar quando alguém estava passando por uma crise de fé,
mesmo sem que essa pessoa verbalizasse sua dificuldade. Esta percepção sobrenatural as tornava pontes naturais entre o mundo material e o espiritual, mediadoras silenciosas que ajudavam outras pessoas a se reconectarem com Deus através de sua própria sintonia com o sagrado. A segunda marca identificada por Padre Pio era talvez a mais poderosa de todas, a capacidade de permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Estas mulheres escolhidas possuem uma força espiritual que se manifesta não na ausência de sofrimento, mas na forma como enfrentam e transformam suas dores em oferendas sagradas. Quando a vida lhes apresenta traições, doenças, perdas financeiras, abandono familiar ou qualquer outro tipo de tribulação, elas não questionam a bondade divina nem se revoltam contra os desígnios de Deus, mas encontram maneiras de unir seus sofrimentos aos de Cristo na cruz. O santo Capuchinho observava que essas mulheres desenvolviam uma compreensão mística do valor redentor do sofrimento. Elas sabiam, por experiência interior, que suas lágrimas não eram desperdiçadas, mas se transformavam em intercessão poderosa pelas almas que mais precisavam de misericórdia. Durante os momentos mais difíceis de suas vidas, em vez de se isolarem ou se revoltarem, elas se aproximavam ainda mais de Deus através da oração intensa, do jejum voluntário e da oferta silenciosa de seus sacrifícios, pela conversão dos pecadores e pela santificação das famílias. Esta fidelidade na adversidade se manifestava também através de uma paciência sobrenatural que confundia até mesmo seus familiares mais próximos. Quando eram injustiçadas, elas perdoavam rapidamente e oravam por aqueles que as feriam. Quando enfrentavam doenças prolongadas, elas se tornavam fontes de esperança para outros enfermos ao seu redor. Quando passavam por dificuldades financeiras, elas continuavam praticando a caridade dentro de suas possibilidades, confiando na providência divina de forma quase infantil, mas profundamente madura. Padre Pio costumava dizer que reconhecia essas mulheres especiais pela forma como seus olhos brilhavam mesmo em meio às lágrimas. Elas carregavam em seu semblante uma serenidade que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza absoluta de que Deus nunca permitiria que passassem por algo maior do que sua capacidade de suportar com graça. Esta marca as tornava faróis de esperança em suas comunidades, exemplos vivos de que é possível manter a fé e a alegria espiritual, mesmo quando as circunstâncias externas sugerem desespero. Se você reconhece em si mesma essa força interior que permite permanecer firme na fé, mesmo durante as tempestades da vida, escreva nos comentários: "Minha fé é inabalável", e se inscreva no canal para receber mais ensinamentos transformadores do Padre Pio. A terceira marca que o Santo dos Estigmas identificava era um amor profundo e uma fome espiritual genuína pela Sagrada Eucaristia. Estas mulheres escolhidas não veem a Santa Missa como uma obrigação religiosa ou um ritual social, mas como o momento mais importante de suas vidas, o encontro íntimo com Cristo vivo que transforma completamente sua existência. Elas chegam à igreja com antecedência, preparando seus corações através da oração silenciosa, e permanecem em ação de graças após a comunhão, saboreando espiritualmente a presença real de Jesus em suas almas. Para essas mulheres, cada missa é uma experiência única e transformadora. Elas vivenciam intensamente cada momento da liturgia, suspiram de emoção durante a consagração, quando o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo. Choram de gratidão no momento da comunhão, conscientes de que estão recebendo o próprio Deus em seus corações, e experimentam uma paz sobrenatural que perdura por horas após deixarem o templo. Esta relação íntima com a Eucaristia não é baseada em sentimentalismo, mas em uma fé profunda na presença real de Cristo no sacramento. Padre Pio observava que essas mulheres desenvolviam naturalmente práticas eucarísticas que enriqueciam sua vida espiritual de forma extraordinária. Elas faziam questão de participar da missa diariamente sempre que possível, não por obrigação, mas por necessidade espiritual genuína. Muitas delas passavam longos períodos em adoração ao Santíssimo Sacramento, encontrando nessa contemplação silenciosa respostas para suas dúvidas, forças para seus desafios e consolação para suas tristezas. Elas sabiam que Jesus estava verdadeiramente presente no sacrário e falavam com ele como se conversassem com um amigo íntimo,
Esta fome eucarística se manifestava também em uma sede constante de crescimento na vida sacramental. Essas mulheres procuravam confessores sábios que as ajudassem a purificar ainda mais seus corações para receber melhor a comunhão. Estudavam a doutrina católica para compreender mais profundamente o mistério eucarístico e buscavam viver de tal forma que suas vidas se tornassem prolongamento da missa, oferecendo cada ação cotidiana como sacrifício espiritual unido ao sacrifício de Cristo no altar. O santo Capuchinho dizia que essas mulheres carregavam dentro de si uma fome santa que só poderia ser saciada pelo pão dos anjos, e que esta marca as identificava como verdadeiras adoradoras em espírito e verdade. A quarta marca espiritual que Padre Pio identificava nas mulheres escolhidas por Deus era uma tendência natural para a vida oculta, uma preferência pelo anonimato espiritual que as tornava poderosas intercessoras invisíveis. Essas mulheres não buscam reconhecimento público por suas virtudes, não fazem questão de que suas boas obras sejam conhecidas e encontram sua maior satisfação em servir a Deus de forma completamente escondida dos olhos humanos. Elas compreendem intuitivamente o ensinamento de Cristo sobre não fazer soar a trombeta quando praticam a caridade, preferindo que sua mão esquerda ignore o que a direita está fazendo. O santo Capuchinho observava que essas mulheres desenvolviam uma espiritualidade de oferenda constante, transformando cada momento de sua vida cotidiana em oração e sacrifício espiritual. Elas ofereciam suas dores de cabeça pela conversão dos pecadores, seus momentos de solidão pela santificação dos sacerdotes, suas dificuldades financeiras pela paz mundial e seus pequenos dissabores diários pelas almas do purgatório. Esta prática constante de oferecer tudo a Deus fazia com que suas vidas se tornassem uma missa contínua, um sacrifício espiritual ininterrupto que subia como incenso diante do trono divino. Uma característica marcante dessas mulheres era sua capacidade de encontrar oportunidades de sacrifício em situações que outras pessoas considerariam normais ou até prazerosas. Elas jejuavam secretamente em dias que não eram de preceito, acordavam mais cedo para ter tempo adicional de oração antes dos afazeres domésticos e abriam mão de pequenos prazeres legítimos para oferecer essas renúncias como reparação pelos pecados do mundo. Seus jejuns e penitências eram conhecidos apenas por Deus e seus confessores, pois elas compreendiam que o valor espiritual desses sacrifícios estava justamente em sua discrição. Padre Pio costumava dizer que essas mulheres eram como violetas que perfumam o jardim sem chamar atenção para si mesmas. Elas construíam suas vidas espirituais longe dos holofotes, preferindo a solidão do quarto de oração ao reconhecimento público, escolhendo a intimidade com Deus em detrimento da aprovação humana. Esta vida oculta não era resultado de insegurança ou timidez, mas de uma sabedoria espiritual profunda que reconhecia que os tesouros mais preciosos do reino dos céus são aqueles que permanecem escondidos dos olhos do mundo, conhecidos apenas pelo Pai que vê em segredo e recompensa abertamente na eternidade. A quinta marca identificada pelo Santo dos Estigmas era um fenômeno particularmente misterioso: o despertar espontâneo durante a madrugada com uma urgência interior de oração. Essas mulheres escolhidas frequentemente acordavam entre 2 e 4 horas da manhã sem motivo aparente, sentindo um peso espiritual no coração ou uma inquietação que só se acalmava através da oração intensa. Padre Pio explicava que este não era um distúrbio do sono, mas um chamado direto do Espírito Santo para participar de batalhas espirituais invisíveis que ocorrem nos bastidores da realidade material. Durante esses despertares noturnos, essas mulheres sentiam-se compelidas a rezar por situações específicas, pela conversão de um familiar que estava se afastando da fé, pela proteção de seus filhos contra influências malignas, pela perseverança de um sacerdote que estava passando por uma crise vocacional, ou simplesmente por almas que naquele momento estavam entre a vida e a morte em algum lugar do mundo. O santo Capuchinho ensinava que essas orações noturnas eram particularmente poderosas porque eram feitas no silêncio absoluto, quando a alma estava mais receptiva às inspirações divinas e menos distraída pelas preocupações mundanas. Estas mulheres descobriam que seus despertares noturnos frequentemente coincidiam com momentos críticos na vida das pessoas pelas quais oravam. Dias depois, elas souberam que exatamente no horário em que acordaram para rezar,
Um ente querido havia passado por um acidente e se salvado milagrosamente, ou uma pessoa distante havia tomado uma decisão importante de voltar para Deus após anos de afastamento. Esta sincronicidade não era casualidade, mas evidência de que Deus estava usando essas mulheres como instrumentos de sua misericórdia através da intercessão poderosa exercida nas horas silenciosas da madrugada. Padre Pio orientava essas mulheres a acolher esses despertares como um privilégio espiritual, não como um incômodo. Ele ensinava que durante essas vigílias noturnas, elas se uniam misticamente à oração de Cristo no Getsemane, compartilhando da angústia redentora do Salvador pelos pecados do mundo. O santo explicava que enquanto a maioria das pessoas dormia, essas guerreiras espirituais mantinham acesa a chama da intercessão, sustentando através de suas orações escondidas o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divinas, impedindo que calamidades maiores se abatessem sobre a humanidade através de suas súplicas oferecidas na solidão da madrugada. A sexta marca espiritual que o santo capuchinho identificava era um sentimento profundo e constante de não pertencer completamente a este mundo. Essas mulheres escolhidas experimentavam desde a infância uma sensação de deslocamento em relação aos valores e prioridades que movem a maioria das pessoas ao seu redor. Elas se sentiam desconfortáveis em conversas fúteis sobre fofocas ou consumismo, experimentavam uma tristeza inexplicável quando presenciavam a superficialidade das relações humanas e carregavam no coração uma nostalgia constante por algo que não conseguiam nomear, mas que reconheciam como sendo sua verdadeira pátria espiritual. Esta sensação de deslocamento não era resultado de orgulho espiritual ou sentimento de superioridade, mas de uma sintonia interior com realidades eternas que as fazia enxergar a transitoriedade de tudo que o mundo considera importante. Enquanto outras pessoas se empolgavam com conquistas materiais, promoções profissionais ou reconhecimento social, essas mulheres sentiam um vazio que só era preenchido por experiências espirituais genuínas. Elas compreendam intuitivamente que foram criadas para algo maior que a busca de prazeres temporais. E esta compreensão gerava nelas uma inquietação santa que as impulsionava constantemente em direção a Deus. Padre Pio observava que essas mulheres desenvolviam naturalmente uma capacidade de relativizar as adversidades e as conquistas terrestres, vendo ambas através da perspectiva da eternidade. Quando passavam por dificuldades, elas não se desesperavam como aqueles que colocam toda a sua esperança nas coisas deste mundo. Quando conquistavam sucessos materiais, elas não se apegavam excessivamente, reconhecendo que verdadeira segurança e felicidade só podem ser encontradas em Deus. Esta atitude equilibrada não era frieza emocional, mas sabedoria espiritual que as protegia tanto do desespero quanto da vaidade. O santo dos estigmas explicava que este sentimento de não pertencimento era, na verdade, uma marca da cidadania celestial dessas mulheres. Elas carregavam em seus corações o que os santos chamam de sede de eternidade, uma fome espiritual que não pode ser saciada por nenhuma realidade material, mas que as mantinha sempre orientadas em direção ao seu verdadeiro destino. Esta marca as tornava peregrinas autênticas neste mundo, capazes de usar as coisas terrenas sem se escravizar a elas, amando as pessoas sem idolatrá-las, e construindo seus lares temporais sem esquecer que sua morada definitiva estava nos céus, junto ao Criador que as havia marcado desde o ventre materno para uma existência que transcende os limites do tempo e do espaço. A sétima e última marca identificada por Padre Pio era talvez a mais intensa de todas, um desejo ardente e constante de contribuir para a salvação das almas, especialmente daquelas que pareciam mais distantes da misericórdia divina. Essas mulheres escolhidas carregavam no coração uma dor mística que as fazia chorar pelos pecadores como uma mãe chora por filhos perdidos. Elas não conseguiam permanecer indiferentes diante da possibilidade de que alguém pudesse se perder eternamente, e esta preocupação genuína pelas almas se tornava o motor principal de suas vidas espirituais, motivando suas orações, sacrifícios e ações cotidianas. Esta paixão pelas almas se manifestava de diversas formas concretas em suas vidas. Elas oravam nominalmente por pessoas específicas que conheciam e que estavam afastadas da fé, ofereciam jejuns e penitências secretas pela conversão de pecadores públicos
e encontravam maneiras criativas de plantar sementes espirituais em conversas casuais, sem forçar ou constranger ninguém. Muitas delas desenvolviam uma habilidade natural para identificar momentos oportunos para oferecer uma palavra de esperança, um testemunho discreto ou simplesmente uma presença amorosa que refletia a misericórdia divina para pessoas que estavam passando por crises existenciais. O santo capuchinho observava que essas mulheres possuíam uma capacidade especial de enxergar além das aparências e dos pecados evidentes, reconhecendo em cada pessoa a imagem de Deus que poderia ser restaurada através da graça. Elas oravam intensamente por sacerdotes que haviam abandonado sua vocação, por jovens envolvidos com drogas e prostituição, por políticos corruptos, por ateus militantes e até mesmo por aqueles que perseguiam a igreja. Esta universalidade em sua preocupação pelas almas não era ingenuidade, mas reflexo do coração de Cristo, que deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Uma característica marcante dessas mulheres era sua disposição de aceitar sofrimentos adicionais, se isso pudesse contribuir para a conversão de alguém. Elas ofereciam suas dores físicas, suas humilhações, suas privações materiais e até mesmo suas crises espirituais como moeda de troca pela salvação de almas específicas. Padre Pio ensinava que esta generosidade heróica as tornava colaboradoras diretas da obra redentora de Cristo, participando de forma mística no mistério da salvação universal, através de seus sacrifícios escondidos oferecidos com amor incondicional pela humanidade inteira, especialmente por aqueles que mais precisavam da misericórdia divina. Agora que conhecemos as 7 marcas ocultas que Padre Pio identificava nas mulheres escolhidas por Deus, é fundamental compreender que reconhecer esses sinais em si mesma não é motivo de orgulho espiritual, mas de profunda responsabilidade diante do Criador. Se você se identificou com algumas ou todas essas características, saiba que não se trata de coincidência ou casualidade, mas de um chamado específico que exige uma resposta generosa e corajosa. O próprio santo dos estigmas ensinava que, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E as mulheres que carregam essas marcas espirituais são chamadas a viver em um nível mais elevado de entrega e serviço ao reino de Deus. A primeira resposta necessária ao reconhecimento dessas marcas é o aprofundamento da vida de oração e dos sacramentos. Uma mulher que descobriu ser escolhida por Deus deve estabelecer ou intensificar suas práticas espirituais, criando momentos diários para o diálogo íntimo com o Criador através da oração mental, da leitura meditada das Escrituras e da participação mais consciente na Santa Missa. Ela deve procurar um diretor espiritual sábio que a ajude a discernir corretamente as inspirações divinas e a crescer ordenadamente na vida interior, evitando tanto o relaxamento quanto o extremismo que podem desvirtuar sua vocação específica. Além do crescimento pessoal na santidade, essas mulheres são chamadas a se tornarem instrumentos ativos da misericórdia divina em suas famílias e comunidades. Isto não significa necessariamente abraçar ministérios públicos ou posições de liderança eclesiástica, mas sim irradiar através de sua vida cotidiana a presença de Cristo que habita em suas almas. Elas devem ser ponte de reconciliação em conflitos familiares, fonte de esperança para os desesperados, consoladoras dos aflitos e intercessoras silenciosas por todas as necessidades que Deus colocar em seus corações através da oração. Padre Pio costumava dizer que as mulheres verdadeiramente escolhidas por Deus se reconhecem não apenas pelas marcas que carregam, mas pela forma humilde como respondem ao descobrir sua vocação especial. Elas não se consideram superiores às outras pessoas, mas se veem como servas indignas que receberam uma graça imerecida e querem corresponder fielmente ao amor divino. O santo capuchinho ensinava que a autenticidade dessa vocação se comprova através da perseverança na vida espiritual durante os momentos difíceis, da manutenção da humildade mesmo diante de graças extraordinárias e da disposição constante de colocar a vontade de Deus acima de seus próprios desejos e planos pessoais. Não espere um momento perfeito para começar a viver plenamente esta vocação que Deus revelou em seu coração. O momento de transformar sua vida através deste poderoso ensinamento de Padre Pio é agora.
esta noite, antes mesmo de você adormecer. Aceite com humildade e gratidão as marcas que o Senhor imprimiu em sua alma e entregue-se sem reservas ao serviço do reino, confiando que aquele que iniciou em você esta obra boa a levará à perfeição.